Fala galera, beleza? Professor França e mais uma aula de História Geral para vocês aqui da Sala de Saber. Tudo bem? Bora lá! Seguinte, hoje é dia da gente falar sobre iluminismo, tá? Galera, toda atenção aqui é necessária para essa aula, hein? Esse conteúdo cai pra caramba em vestibular, em concursos que vocês forem prestar. Por quê? É um movimento ideológico do século XVIII que vai transformar o mundo inteiro, tá? Eu posso dizer assim, brincando com vocês, pelo menos 3 ou 4 grandes revoluções que aconteceram por causa dele, tá? Deste movimento. Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, independência do Brasil, tá? A Revolução Francesa, tá? A mentalidade do homem europeu, ele vai ser alterado, tá? Vai se alterar ainda mais. Por quê? Porque a gente vai estar passando por um momento aí de grande contestação a uma sociedade que estava vigente, tá? E aí a gente vai entrar na parte da introdução desse iluminismo, ok? Então a gente começa falando sobre a introdução aí do iluminismo. Meus caros, séculos 16 e 17, correto? Então, vou voltar um pouquinho aí na história, porque o iluminismo é século 18, correto? Então tá, século 16 e século 17, correto? Esse período é chamado de período áureo, tá? Áureo, aí do absolutismo, certo? Legal. O absolutismo a gente já estudou, a gente sabe que o absolutismo é um sistema político vigente durante a Idade Moderna que prezava pela centralização do poder na mão do rei. Ah, França, mas tinha as divisões do poder. Claro que tinha divisões, só que é importante a gente perceber que essas divisões acabam acontecendo com o decorrer do tempo. Mas, entendam o seguinte, tá? Não apenas ele vai existir essa divisão do poder do rei, só que o rei centraliza esse poder, querendo ou não, nele, tá? Ele é o poder centralizado. E outra, ninguém escolhe o rei ali, né? Quem vai colocar o rei ali, geralmente, é uma tradição, beleza? Então, nós teremos um problema. Por quê? Nós teremos o absolutismo sendo um problema. Para quem? Para o capitalismo e para a burguesia, tá? Então, o absolutismo é avesso, tá? Ele é avesso ao dinamismo do capitalismo, tá? Aquela necessidade de mudanças, alterações, principalmente na questão econômica. Claro, a gente vai ver que o iluminismo, ele vai trazer uma ideia de liberdade econômica. Claro, Adam Smith, Turgot, tá? São pessoas que vão falar, deixa a economia livre, tá? A palavra, talvez, do iluminismo que mais vai bater aí nessa ideia, sem dúvida nenhuma, vai ser a questão da liberdade. A ideia de liberdade é muito importante aí para esses caras, ok? Então, o iluminismo vai ter essa questão da liberdade na economia, mas na política também, tá? As pessoas começam a querer liberdades políticas, ok? Afinal, a gente sabe que o rei está ali e muitas vezes ele gera problemas, tá? Bom, então, meus queridos, esse avesso ao dinamismo do capitalismo vai fazer com que a gente tenha uma questão
de briga, tá? Com a burguesia, tá? E aí eu preciso que vocês tenham a mente bem tranquila, porque se você buscar na sua memória e lembrar que o absolutismo ele está ligado aos estados modernos, correto? Vocês vão lembrar que esses estados modernos foram criados muitas vezes com o auxílio da burguesia, certo? Só que a burguesia, a partir de agora, ela está criticando o rei porque ela quer participar da política. A partir do iluminismo, a gente vai ver um movimento bem interessante da burguesia lutando por direitos políticos, ok? Então, a burguesia quer os direitos políticos também, tá? Afinal de contas, só quem participa aí da política, geralmente, diretamente, importante aí, são os nobres, tá? São os nobres. Então ela vai querer essa particularidade. Beleza? Bom, meus queridos, a partir do século XVIII, ó, tá? A partir do século XVIII, então, a gente vai ter o aumento das críticas, tá? Ao absolutismo. Certo? Então você vai ter um aumento ferrenho das críticas ao absolutismo. França, e quem vai fazer essa crítica? Vários autores, tá? Muitos autores vão criticar aí o rei, tá? Bom, meus queridos, isso daqui vai acontecer pelo aumento da razão. E entendam, esse aumento da razão, não é que os caras ficaram mais inteligentes, tá? Mas é que a racionalidade científica, ela vai aparecer com muita força neste momento. Então, você vai ter um aumento da racionalidade. O pensar, a ciência como um todo vai se ampliar, tá? E essa razão é chamada de luz, que ilumina esse homem que estava na escuridão da ignorância, tá? Então você vai ter este conceito aqui forte dentro da Europa, certo? Tanto que no século XVIII surge o iluminismo. O século das luzes será o século XVIII. Então, você tem toda essa introdução aqui para vocês. Beleza? Então, meus caros, isso é um ponto importante. Agora, pode ter ficado uma dúvida aqui para vocês, por causa da questão da razão, tá? No século XVIII. Então, vem comigo aqui, tá? Vem comigo que eu vou te explicar um negócio importantíssimo. Eu vou voltar de novo no tempo. É uma introdução mesmo para vocês, tá? Século XVII, tá? Nós teremos no século XVII um grande avanço das ciências, ok? Um avanço das ciências, tá? França, por que século XVII, perdão? Porque, meus caros, a gente tinha passado por um momento ali do Renascimento que começou a desenvolver essas ideias racionalistas, ok? E o século XVII, então, é o ápice dessas ideias, ok? Tanto que tem gente que ali, que a gente já até falou no Renascimento. Eu já até citei alguns casos desses caras aí para vocês, tá? Neste contexto. Quem que aparece aí primeiro pra gente, que vai ser muito importante, tá? O empirismo, tá? A gente já trabalhou o empirismo, falamos lá do Bacon, tá? Mas no século XVII, e com o avanço, né, é interessante a gente falar do Descartes, tá? O Descartes, meus caros, ele vai ser aquele filósofo, tá, que vai usar a dúvida
como o método científico, tá? Então, a gente tem aí a questão da dúvida. Duvido de tudo, né? Na obra dele, O Discurso do Método, ele vai falar sobre esse conceito, como fazer a ciência, duvidando, ok? Então, ele vai trabalhar com esse conceito de comprovações científicas e partindo, através disso, de duvidando cada vez mais, ok? Então, querendo ou não, o empirismo em Descartes, ele vai ter um avanço. Ele começa lá com o Bacon, mas o Descartes ele vai desenvolvê-lo, ok? O que vai ser muito importante, aquela história da comprovação científica das coisas. Então vejam, a ciência ela não vai ser aquela observação apenas. Volto a ressaltar, a ciência tem que ser comprovada. E além do que, quando você fala de duvidar das coisas, sempre que você gera uma dúvida, você tem que esclarecer essa dúvida, ok? Então essa é a busca da ciência, sempre esclarecer as dúvidas, ok? Então o empirismo em Descartes vai ser muito importante. Não sei se vocês perceberam, mas eu estou falando do século XVII. E alguns de vocês podem falar assim, França, esse foi um período em que a igreja e as religiões como um todo, não estou falando apenas da igreja católica, elas tiveram muita força aí, né? E mesmo assim os caras conseguiram difundir as ciências? Com certeza, tudo bem? Então a gente vai ter as ciências se desenvolvendo mesmo com as guerras religiosas, com a pressão mesmo da religião. Então a gente vai ter estes pontos, beleza? Bom, meus caros, no século XVII, nós também teremos o desenvolvimento da nossa querida astronomia, beleza? Então, a astronomia se desenvolve bastante, inclusive já usei bastante deles aí no Renascimento, na parte do Renascimento científico. Só vou dar uma relembrada aí, ok? Então, Kepler, tá? O Kepler, em 1609, ele vai contestar o Aristóteles, ok? E vai dizer, os planetas não fazem um círculo perfeito quando fazem o processo de circular os outros países, ou mesmo o Sol, correto? Então ele vai definir a teoria elíptica, tá? Essa teoria elíptica, então, ele vai mostrar que o círculo não é perfeito, como Aristóteles falava. Então vejam, você está tendo discussões científicas. A coisa tá bacana aí para nós, correto? Outro que a gente já citou, eu sei, o Galilei, certo? Ah, França, ele é do heliocentrismo. Ele é. Só que ele também fez outras descobertas. Ele encontrou manchas no Sol, por exemplo. Ele encontra, então, essas coisas muito interessantes, então, de manchas. Ele vai encontrar os satélites de Júpiter, tá? Beleza? Então ele vai ter estes pontos aí importantes. Ele, com a sua observação, com seus cálculos matemáticos, ok? Ele consegue grandes avanços. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande cara aí que me interessa para falarmos sobre o século XVII é Sir Isaac Newton, correto? Então, o Isaac Newton, que recebeu o título de senhor depois, né, pelos seus avanços científicos, ele era bem religioso, tá? Isso é uma coisa interessante. O Newton, ele vai falar sobre as leis da física, a gente sabe muito bem disso, né? Aquelas 3 leis básicas da física, a gente conhece dele, certo? E o interessante, né, gente? As leis da física do Newton, tá?
não vão ser só aquelas 3 leis, né? A gente tem a questão da gravidade, que é importante, mas ele era um misto de filósofo e matemático. E ele vai soltar que as leis verificáveis tá? As leis verificáveis na Terra valem no universo, tá? Valem no universo. Certo? Então, meus caros, o cara, ele vai ser um gênio quando ele pensa o seguinte: as leis que eu tenho aqui na Terra, elas vão existir no universo. Então, ele vai dizer que o universo é uma máquina que funciona harmonicamente, tá? Então, ele vai dizer que o universo, ele tem leis que regem ele, tá? Então ele vai trabalhar com esse conceito de leis universais, o que é fundamental. Por quê? Porque você vai trabalhar, então, a partir do conceito de que tudo pode ser explicado através de regras, ok? E leis. Isso é importantíssimo, porque agora você define uma série de coisas, certo? Então, meus caros, isso foi uma introdução para vocês entenderem o que é esse período, tá? Que a gente está falando aqui do século XVIII, que vai começar o Iluminismo, beleza? Então, essa é uma ideia de o que é o Iluminismo, tá? Só que, aí eu vou para aquela parte do que é o Iluminismo, tá? A definição, beleza? Eu coloquei para vocês aí, então, que é o movimento intelectual base das revoluções burguesas, ok? Então, movimento intelectual base dessas revoluções burguesas. França, o que são essas revoluções burguesas? Aí, vão ser 4 revoluções importantes, já vou dizer para vocês, tá? Nós vamos ter Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, Revolução Industrial e Revolução Francesa. França, mas a Revolução Puritana não pode entrar aí. Não, não vai entrar, tá? Por quê? A Revolução Puritana ela é bem anterior. Ela dá base a pensamentos que acabam desembocando na Revolução Gloriosa, tá? Mas a gente falar que ela é baseada no Iluminismo é errado, tá? Eu concordo com isso. Mas pensar que elas dão base ao Iluminismo é importante, tá? Então, as revoluções inglesas, aí, tanto a puritana quanto a gloriosa, elas dão base ao Iluminismo. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa, com certeza, elas vão ter essa relação aí com o Iluminismo, tá bom? França, mas eu mantenho então essa ideia de movimento intelectual, base das revoluções, mantenho porque conceitos que estão nelas estão no Iluminismo, tá? Beleza? Mas a gente sabe muito bem que isso daí vai ter algumas coisas importantes a gente falar. Mas a gente vai falando aqui nas aulas, correto? Bom, onde que vai surgir, né? Surgiu então na Inglaterra, certo? Então surgiu na Inglaterra, mas se desenvolve, tá? Na França, beleza? Por quê? Então vamos falar claramente agora para vocês entenderem. John Locke,
que é aquele autor que estava no meio da Revolução Gloriosa, ele é um dos caras que vai, sem dúvida nenhuma, estar aí nessa brincadeira, ok? Então, John Locke, ele é o pai do iluminismo, tá? Ele é o grande pai do iluminismo, beleza? Ou que deu base principal a esse iluminismo, ok? Mas os grandes autores que a gente vai ouvir falar, como Voltaire, como Montesquieu, tá? Esses caras, eles são da França, tá? Então a gente vai acabar ouvindo esses caras aí, tá? Então é só para deixar bem claro esse conceito aí para vocês. Tudo bem? Legal. E aí, meus queridos, a gente vai falar sobre as características, tá? As características do iluminismo, tá? São algumas vão remeter ao Renascimento, é normal, tá? Porque sim, o iluminismo teve base no Renascimento, com certeza, tá? Vejam, o iluminismo, ele é um movimento que ele está em vários pontos, ele tem vários pais, né? Vários conceitos que aparecem aí de outros lugares, ok? Então a gente vai ter algumas características que parecem com o Renascimento, e é fundamental que vocês se guardem nisso daí. Primeiro, humanismo, certo? Então, aquela característica básica de que o homem é um ser racional e que tem um conceito aí forte de razão e por isso pode estudar várias coisas, vários pontos e ser bem sucedido nisso, é importante, tá? Então o humanismo aqui, ele vai ter essa característica como sendo o ponto onde vai aparecer esses cidadãos, tá? Esses homens que estudam em várias partes da ciência, correto? Bom, outro ponto importante é o racionalismo. Acho que ficou bem esclarecido que o racionalismo vai ser fundamental para o iluminismo. Por quê? Porque o racionalismo, meus caros, querendo ou não, ele vai ajudar a desenvolver, né, teorias, desenvolver conceitos, tá? Hipóteses, beleza? A ciência vai ser fundamental aí. Então o racionalismo, ele é muito importante, tá? E diria mais, ele vai estar aqui, ó, no cientificismo, tá? Então essas três ideias, elas meio que são próximas, tá? A ciência, a razão, o homem experimentando todas essas coisas, tá? Acabam sendo muito importantes, beleza? Então, essas ideias, elas estão interligadas. A ciência faz com que o homem avance, tá? Ele começa a pensar em coisas diferentes. Afinal de contas, a troca de informações, as experimentações, os conceitos novos que aparecem vão se ampliando, correto? Então, esses três pontos serão fundamentais, ok? Legal. E aí vem o outro ponto que a gente já citou aqui nessa aula, tá? Que é a defesa das liberdades individuais. Beleza? Então, defesa das liberdades individuais. Meus claros, então, cada um é livre, tá? Para escolher. Então, vai aparecer aí no conceito político, no conceito econômico, cada um deve escolher a sua opção para fazer o que quiser dela, beleza? Então, essas liberdades é para bater de frente com o absolutismo, né? Ter o direito a escolher um governante,
ter o direito de fazer o que quiser com o dinheiro, não ter que vender e comprar apenas naquele sistema do pacto colonial. A gente vai ver isso nos economistas iluministas aí, tá? Então você vai ter este ponto fundamental, tá? Outro ponto que é importante e que vai diferenciar o iluminismo do Renascimento será o anticlericalismo, tá? Então eles são anti-religião, a maioria deles, tá? Eles vão ter, inclusive, discussões, porque agora os caras falam assim, ó, eu sou ateu ou eu sou deísta, correto? Sou aquele cara que acredita numa força superior ou um Deus, tá? Ou eu não acredito em nada. No iluminismo a gente começa a ouvir, a falar muito mais sobre os ateus, ok? Então a coisa aqui vai aparecer. Por quê? Porque eles criticam a igreja por ela estar apoiando um regime como o absolutismo, tudo bem? E também por não dar liberdades às pessoas, ok? Então eles vão ser anticlericalistas, ok? Bom, e o último aí é meio óbvio, né? Anti-absolutistas. Certo? Por quê? Porque o absolutismo representa para eles um atraso, tá? Então eles são contra o absolutismo, beleza? Então eles vão bater de frente com esse conceito. Certo, meus queridos? Essa só foi a introdução aí para o iluminismo. Na próxima aula a gente fala sobre os teóricos. E é isso. Abraço e até mais. Tchau!